alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Oh, glória a Deus, eu vou para Cana. Sentando eu para... Mas continua cantando. Sentado eu vou para Cana. Sentado eu vou. Para onde? Oh, glória a Deus, sentado eu vou. Você não vai. Se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Oh, glória a Deus, sentado eu vou. Ah, melhor em pé, em pé. Em pé eu vou para Canaã. Em pé eu vou para Canaã. Em pé eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, em pé eu vou para Canaã. E se você não vai, se você não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Se você não vai, não me peça ir. Oh, glória a Deus, em pé eu vou para Canaã. Muito bem, vamos chegar todo mundo em Canaã, felizes da vida. Essa aqui vocês conhecem também. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Olha as palmas. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, você? Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar. Eu pensei muitas vezes calar e não... Olha as palmas, gente, o ritmo. Eu pensei na fuga. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Ao amor do povo de Deus. Te amar é para Deus. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei,
Ei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Agora você vai sentar, ainda rezando. Te amarei, pode sentar. Te amarei. Feche seus olhos, por favor. Eu só encontro, continua cantando, dizendo para Deus, se comprometendo ao amor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E nessa oração, como nós cantamos, no deserto da nossa vida, nas travessias dos desertos que fazemos, como aquele povo de Deus, às vezes nos vem o desânimo, a desmotivação, mas quando nós entendemos que nós temos aquele Deus que lá nos tirou do Egito e que prometeu ficar conosco, quando a gente tem essa certeza de que Ele está ao nosso lado, a gente vence o desânimo, as desmotivações, as dúvidas, os medos. Tudo isso vai sendo menos forte, porque Deus prova estar conosco. E é tão bom a gente atravessar certos desertos difíceis na vida, com a certeza de que Deus está do nosso lado. É tão bom, como diz o apóstolo Paulo, saber que o nosso Deus vem em nosso socorro nas nossas fraquezas. É tão bom, é tão gratificante isso, é tão renovador isso. Quantas vezes a gente, pelo peso das dúvidas, dos medos, esses sentimentos que você já aprendeu aqui a partir da leitura dos Salmos, que foi comum no coração daquelas pessoas do povo de Deus, quantas vezes nós não sabemos administrar esses sentimentos, esquecemos da proximidade de Deus e paramos no meio do caminho. E Deus insiste em querer que continuemos. Se a gente guarda essa certeza no nosso coração, dessa verdade bíblica, de que o nosso Deus é um Deus conosco, a gente não volta atrás, a gente não para, a gente segue em frente. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem e ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E que seja assim a nossa consciência, a nossa certeza de que temos um Deus que um dia nos tirou de uma escravidão, nos tirou de um Egito, um Deus que nos coloca à frente uma terra prometida, como diz a Bíblia, que jorra leite e mel, uma terra boa, mas que precisa da nossa responsabilidade, da travessia,
precisa que tenhamos os pés bem no chão do deserto, para em cada passo a gente saber que está mais próximo da terra, do lugar que Deus reservou para cada um de nós. E essa caminhada se torna mais tranquila ou menos exigente de se fazer, quando também contamos com a presença, com a companhia certa de Nossa Senhora. É a ela também que nós recorremos para chegarmos à terra prometida por Deus a todos nós. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Convida Nossa Senhora, Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre serás. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Já estamos na nossa transmissão, povo de Deus que está na sua casa, no seu lugar, na sua paróquia, nos assistindo e nos acompanhando. Do seu jeito, participando também dessa formação. Sejam bem-vindos, onde vocês estiverem, juntamente com esse povo querido que já está aqui conosco, formando essa família desse turno da noite, nessa formação sobre o livro dos Salmos. Mais uma vez, pedimos à nossa querida irmã Aila, mais uma vez para nos falar, para dar continuidade a essa reflexão, né, sobre o livro dos Salmos. Louvamos a Deus pelos nossos facilitadores. Novamente acolhemos a irmã Aila com a salva de palmas, como quem diz, bem-vinda e muito obrigado mais uma vez, irmã. Boa noite. E agradeço também a presença virtual daquelas pessoas que estão nos assistindo através do canal do YouTube da Arquidiocese de Teresina e retransmitido pelo canal do Instituto Religioso Nova Jerusalém. E vocês ontem estiveram aqui com o Padre Fabrício, foi muito boa, né? Quando terminou a minha aula, eu ainda peguei um resto do que ele falou para vocês, né? Que bom. E nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos começar com o terceiro encontro, mas a irmã Rita, que está na coordenação geral da nossa equipe, que são dos irmãos da Nova Jerusalém, qual o padre Carlos César faz parte, e ela pediu para a gente ainda dar uma olhada nos instrumentos musicais, que aí no nossa cartilhinha, no nosso livrinho, está na página 15. Então, nós vamos voltar um pouco aos instrumentos musicais, porque o tempo do Padre Fabrício ontem foi curto, não deu tempo de mostrar para vocês essas gravuras, para vocês
poderem ter uma ideia dos instrumentos, não é, daquele tempo. Vou dizer que é bem difícil de encontrar essas gravuras na internet, porque se a gente coloca em português, sai tudo bagunçado, não é confiável. Então, coloquei com o nome em hebraico, e aí saía muita coisa do hebraico moderno, né? Porque lá agora já não se chama um saltério de saltério, já usam a harpa moderna, não é? Então, fica difícil, mas finalmente consegui. Eu já estava a ponto de ir abrir as enciclopédias e olhar na enciclopédia hebraica, mas deu certo de conseguir as fotos a tempo, não é? As imagens a tempo. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma tentativa de retratar o culto, a liturgia no Templo de Jerusalém. Vocês podem ver que são muitos músicos, todos esses que estão de branco, não é? Estão tocando esses instrumentos que estão mencionados aí na página 15, os instrumentos musicais. E, infelizmente, quem está na internet não pode acompanhar pelo livrinho, não é? Mas quem está aqui em Teresina já veio aqui pegar o livrinho, comprou e para olhar em casa, não é? Estiver assistindo. Não pode assistir aqui, mas está assistindo em casa. Agora, os que estão mais distantes, aí não estão podendo. Agora, quem me conhece, quem coloca um comentário aí dizendo que quer, a gente dá um jeito de enviar um PDF para essas pessoas. É só um resumo, não é, gente? Eu sei que ontem o Dom Jacinto estava empolgado falando sobre o livrinho, mas é um resumo, realmente, são praticamente as minhas aulas, que eu dou essa matéria, não é? Matéria de sapienciais e salmos. Só que a matéria dura o semestre todo, com 4 aulas por semana, não é? E aqui são só uma aulinha, vão ser 5 encontros, então a gente aperta o conteúdo, né? É difícil. Mas então, estamos aí com esse primeiro slide, tentando mostrar que havia muitos músicos nessa liturgia do Templo de Jerusalém. E na sinagoga também, né? Se cantava bastante. Bom, então, podemos passar para o segundo slide, e vocês vão seguindo aí no texto sobre os instrumentos musicais. Esse aí é o shofar, não é? Ele, nas nossas Bíblias, geralmente ele é traduzido por trombeta, só que ele deveria ser traduzido, seria melhor traduzido por berrante. Não sei se vocês sabem que lá no sul do Brasil se usa o berrante, não é? Ele faz aquele som de berrante. É um som poderoso, é um som forte. E ele retrata isso, o poder de Deus. E o berrante, ele era tocado, né? O shofar é tocado na liturgia das grandes festas que pertencem ao Ano Novo. É o Ano Novo judaico, não o Ano Novo de 1º de janeiro, é o Ano Novo litúrgico. Nós também, católicos, temos o nosso Ano Novo quando começa o Advento, o Ano Novo litúrgico. E tem o Ano Novo civil, que é 1º de janeiro. Então, eles têm o Ano Novo deles, litúrgico, quando recomeçam o ano litúrgico, as leituras da sinagoga. E é chamado Rosh Hashanah, o ano litúrgico, ano novo litúrgico. E se toca a trombeta. Agora bolou a língua, né? Se toca o shofar, acho que assim é mais fácil. Se toca o shofar para realmente dizer esse poder criador de Deus que está começando algo novo, um novo ano. Um novo ano é uma nova criação, são novas oportunidades, é uma nova chance de viver mais um ano e de concretizar muitas realizações. E faz parte também da liturgia do Ano Novo
uma festa penitencial chamada Dia do Perdão. O Dia do Perdão também começa sob o toque do chofar, que é o dia em que Deus perdoa todos os pecados, não é, daqueles que desejam ser perdoados, fazem o jejum acompanhado de arrependimento. Deus perdoa e dá mais uma chance, quer dizer, a pessoa começa já o ano novo, 0 quilômetro no pecado, né? 0 quilômetro, sem pecados. E quer recomeçar com Deus, quer recomeçar o relacionamento com Deus. Então, nessas duas festas, que estão muito vinculadas ao início do ano e à criação, se toca o chofar. E o chofar também ele era tocado para começar a batalha, né? Então, todas as guerras começavam com o toque desse instrumento, convocando, não é, todos os exércitos para avançar e acreditar no poder de Deus que iria vencer todas as batalhas. Então, é um instrumento de um som poderoso, e ele acompanhava salmos de louvores por vitória, salmos que falavam no poder de Deus, na vitória de Deus sobre o mal, sobre os inimigos, etc. Né? Então, podemos passar para o outro slide. Temos aí, conforme o que a gente está vendo no livrinho, a trombeta de prata, que também é um instrumento de poder, mas nesse caso é de poder sacerdotal. Geralmente eram os levitas, os sacerdotes ou os anjos na literatura apocalíptica que tocam esse instrumento. Então, ele, por exemplo, acompanha o Salmo 98, que o menciona. Então, ao tocar esse instrumento, que salmos usavam esse instrumento? Os salmos que declaravam que Deus é rei, principalmente o rei do universo. E na literatura apocalíptica, os anjos tocam a trombeta de prata para demonstrar que Deus reina sobre a história, que o mal não tem a última palavra, que o poder de Deus está agindo e no fim é o bem que vai vencer tudo. Então, acho que nós já tivemos uma semana bíblica sobre o Apocalipse, não é, se eu não me engano. Então, já vimos isso aqui um pouco. Então, vamos continuando aí com o próximo slide, são os tambores e pandeiros. Eram instrumentos principalmente das mulheres. Vocês viram aqui, essa turma viu com, acho que foi o padre Fabrício, não é? Se eu não me engano. Foi sobre essa questão de que as mulheres que tomavam a frente. Viram comigo mesmo na segunda-feira, não é? As mulheres que deram início a esses cânticos, elas compunham, certo? Elas tocavam, elas louvavam a Deus pela vitória nas batalhas, elas iam ao encontro do exército, daqueles que foram para as batalhas, iam ao encontro deles em cortejo, louvando a Deus por eles, pela vitória deles. Então, era claro, esses instrumentos de tambores e pandeiros podem ser também usados por homens, obviamente, não é? Mas as mulheres que gostavam desses instrumentos, são fáceis de tocar e de levar, sem peso, não é? E como elas dançavam, esses instrumentos também faziam parte de toda a dança, não é? Elas usavam instrumentos para tocar e dançar, né? Fazer os movimentos, as coreografias com esses instrumentos de tambores e pandeiros. Fazia uma coisa bem ritmada, jogava para cima, recebia, né?
e aquela coisa toda. Então, esse é um instrumento que acompanha muitos salmos, que tem a música, a melodia mais ritmada, mais rápida, não é? São músicas bem de balada, um techno, né? Então, é a música mais, assim, como eu diria aqui no Nordeste, avexadinha. Pois é desse jeito aí que é para esse tipo de salmo, geralmente um salmo que canta vitórias, né? Então, se usa esse instrumento. Agora, já estamos na página 16, vamos falar sobre a cítara e vamos para o próximo slide. Que é esse senhor aí, eu não coloquei o nome dele, porque eu queria demonstrar mais assim o instrumento, e agora eu me esqueci, mas ele é um judeu atual, um judeu contemporâneo, e ele compõe, ele é um compositor lírico, ele compõe músicas para serem acompanhadas pela cítara. Ele estudou esse tipo de instrumento, quase não se usa mais, são pouquíssimas pessoas que sabem tocar, que é essa lira de 10 cordas, que é também o saltério. Né? É desse instrumento que vem o nome salmos. Então, quinor, né? Quinó, o caldo, quinó, não. Quinor é o nome dele em hebraico. E saltério é o nome em grego, certo? É chamado em grego. Daí que vem salmo, porque a maioria dos salmos são por esse instrumento. Se acredita que esse instrumento tira um som espiritual, uma vibração. Hoje eu estou com problema com o R. Eu sempre tive problema com o R. Fiz fonoaudiologia um tempo e eu tinha que ficar repetindo. Uma rua paralela é pi pesada. Eu tinha que ficar repetindo essa destrava a língua. Melhorei, mas hoje acho que é o cansaço. A língua está travando com o R. Então, esse instrumento, ele provocava uma vibração espiritual. Se acreditava nisso, que podia curar. Ele era usado para, como é que chama hoje? Musicoterapia, não é? Que hoje está voltando. Então, a Bíblia, né, no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, menciona que Davi tocava para Saul, e Saul se acalmava, né, quando Davi tocava, porque Saul tinha uns problemas psicológicos e ele ficava naquela ansiedade, naquela agonia, e quando Davi tocava, ele se acalmava. Então, já é antigo essa compreensão da cítara como um instrumento divino, um instrumento que tem no mundo dos deuses ou no mundo dos anjos, né, conforme a civilização. Para aquelas civilizações que acreditavam em muitos deuses, acreditavam que esse instrumento, os deuses tinham ensinado os seres humanos a construir e a tocar. Em Israel se acreditava apenas no Deus da aliança e diziam que os anjos tinham ensinado. Daí é que vem essa nossa coisa de dizer assim, os anjinhos tocando harpa, não é? Então, vem dessa compreensão de que a cítara, essa lira de 10 cordas, ela tem esse som espiritual. Podemos ir para o próximo slide, que tentaremos ver aí os símbolos e pratos. É o próximo, isso. Então, está um pouco desfocado, porque a figura era pequena, né? Eu não me ative para esse detalhe. Mas aqui, perto dessa figura das duas crianças, tem esses dois homens que estão logo acima da cabeça das crianças, estão tocando uns instrumentos em que usam as mãos e batem um no outro. O símbolo, ele era pequenino, assim, pequeno como se fosse quase uma xícara, não é? Que se tocavam no outro e faziam um som mais fininho, quase o som de um sino atualmente, porque não conhecia um sino, não é? Então, mas ele tinha aquele quase formato de um sino pequeno.
que não tinha, claro, o badalo para ficar, né? Mas o prato é um pouco maior, é como se fossem esses pratos de sobremesa. Tinha mais ou menos esse perímetro, não é? Dos pratos de sobremesa. Eram pequenos e tocava-se batendo um no outro. Hoje fica difícil para a gente imaginar, porque os pratos são aquele instrumento chamado prato, são aqueles bem grandes, não é? Que a gente tem até na bateria, e tem aquele que toca também, não é? Chocando um contra o outro com as mãos. Então, esses aí são os símbolos e pratos. O próximo slide, nós vamos ver a flauta. E aí nós temos uma flauta, vocês sabem que ela pode ser feita de osso, ela pode ser feita de um bambu, não é? Ela pode ser pequena e ela pode ser grande. Aí nós temos em alto relevo, retratando uma antiga flauta, não é, daquelas grandes, com um homem que é o músico que a está tocando. Tá? Então, é um instrumento também que, lá na época do Novo Testamento, se usava para os funerais também. Não é? Então, vários salmos também são acompanhados de flauta, mas é uma flauta, a flauta no sentido hebraico é uma flauta animada, não é? Que se toca e se dança com ela. E no ambiente grego, o som da flauta é associado à tristeza, e por isso se tocava em velórios, em momentos em que se vai levar algum corpo para ser sepultado. Então, esses aí são os instrumentos principais que se usa para acompanhar os salmos, para cantar os salmos, para que as pessoas possam dançar, cantar com esses salmos. Às vezes, um salmo tem mais de um instrumento desses, né? Tem instrumento de corda, pandeiros e tambores. Então, dependendo do salmo, ele pode ter até todos esses instrumentos, tá? Então, e tem salmo que é indicado mais para um instrumento de corda. Então, tem aquela indicação que o padre Fabrício já explicou para vocês ontem. Quem está aí na internet e não assistiu ontem, foi muito boa a colocação dele. E vocês podem procurar aí no mesmo canal que vocês estão assistindo agora e assistirem. Então, hoje podemos passar o slide, nós vamos agora para o nosso assunto de hoje, né? Isso aqui foi só uma complementação do tema de ontem, né? Porque não deu tempo, certo? Então, nós temos hoje, o terceiro encontro, Salmos de Libertação. E nós temos, assim, nessa figura aí que eu escolhi, é uma figura que estão as mulheres logo após a travessia do Mar Vermelho. Então, é dito, não é, que logo após a travessia do Mar Vermelho, elas louvaram a Deus pela libertação. E a Miriam puxou o cântico de libertação. Claro que o salmo que Miriam cantou não é um salmo de libertação, um salmo de louvor. Mas é um salmo de louvor pela libertação. E eu coloquei essa gravura, essa figura, porque toda libertação que Deus fizer, seja uma libertação para o povo, seja uma libertação para uma pessoa em particular, a pessoa que louva a Deus pela libertação deve louvá-lo pela libertação da escravidão no Egito. Toda libertação feita em qualquer tempo para Israel tem a ver com aquela libertação. E imediatamente já falam naquela libertação. Porque é a partir daquela libertação da escravidão do Egito que eles começaram a compreender que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, que Deus é um Deus dos escravos. Naquele tempo, naquelas civilizações, escravo não tinha divindade, né?
A divindade do escravo era a divindade do amo, do dono dele, né? Então, ele pertencia àquela divindade porque ele pertencia àquele senhor que servia aquela divindade. Mas ele, pessoalmente, não se relacionava com divindade nenhuma. Isso lá, naquelas antigas civilizações. Então, dizer que um Deus está querendo, dizer para o faraó que um Deus está querendo libertar os escravos, que esse Deus é um Deus dos escravos, faz o faraó rir, né? Não dá medo nenhum no faraó, exatamente porque eles compreendem que escravo não tem divindade, não tem Deus. E a partir daí eles se sentem povo de Deus, povo desse Deus, tá? Então, qualquer libertação tem a ver com aquela primeira, a libertação da escravidão. Então, nós vamos agora, quem tem um livrinho, a página 19 em diante, porque é o nosso terceiro encontro aí dos Salmos de libertação. Podemos passar o slide, por favor. Então, vocês já sabem que todas as situações da vida do povo têm a ver com salmos, que os salmos, eles cantam de tudo que acontece, eles mencionam tudo que acontece com o ser humano. Não há nada na vida do ser humano que não haja um salmo para falar sobre isso. E então, os salmos de libertação, eles são a maioria dos salmos, certo? São 2/3 dos salmos, são salmos pedindo a libertação. Por quê? Por causa da vida humana. A vida nesse mundo é uma vida cheia de apertos, de surpresas desagradáveis, de sofrimentos, de angústia, de inimizade, de gente que quer fazer mal a outra pessoa, etc. Então, só o que tem na vida humana é dificuldade. Então, os salmos que falam disso, obviamente, são a maioria. Tá? Então, e o que é bom nesses salmos de libertação é que eles não são assim, não se apegam a detalhes particulares de dizer assim: Deus, meu vizinho, fulano de tal, está me perseguindo. Ele não fala esse tipo de coisa bem pessoal. Eles estão querendo me matar, né? Então, se é o vizinho deles, se é o patrão deles, ele não cita, não interessa. O importante é que ele está no aperto, estão perseguindo, e aí ele não cita nomes. Dificilmente vai ter nome de algum perseguidor ali. Então, fica fácil para a gente se colocar ali. Ele não dá os detalhes minuciosos, particulares, de por que sofre. Ele dá os sentimentos dele, do tipo: eu estou me sentindo como se eu já estivesse no túmulo. Eu me sinto sufocado, afogando. Eu sinto as ondas já em cima da minha cabeça. Quer dizer, eu estou afundando. Mas ele não fica nos detalhes: é fulano que está me maltratando, é Beltrano, é por causa disso, aquilo, outro. Não. Ele não entra nos detalhes. Como ele não se fixa em detalhes particulares, fica fácil para a gente também recitar o Salmo, fazer o Salmo falar sobre nós, sobre nosso sentimento, né? E a outra coisa também é que, apesar dele não citar detalhes tão pessoais do que acontece com ele, mas ele também não é genérico demais, né? Ele faz uma oração cheia de sentimento, não é? Ele consegue falar sobre o que ele está sentindo. Engraçado, ele não fala sobre os detalhes particulares, mas ele fala sobre os sentimentos. E são sentimentos que a gente também sente quando a gente está passando por dificuldade. Então, isso aí ajuda muito a rezar os salmos. E a gente vê que Jesus utiliza bastante esses salmos de libertação. E também o Novo Testamento usou os salmos de libertação para falar sobre Jesus. Então, quando a gente rezar esses salmos, quando a gente cantar esses salmos,
quando a gente meditar sobre esses salmos, a gente não deve pensar no pobre que está há 2000 anos atrás, no perseguido de 2000 anos ou de 3000 anos. A gente não deve pensar lá no passado, mas no de hoje, né? Nas pessoas que hoje estão tendo esses mesmos sentimentos, porque estão em condições semelhantes, né? Nós devemos atualizar essa oração. Então, eu não gosto assim de um estudo sobre salmos que não tem a ver com a vida da pessoa. Porque os salmos são para cantar, para chorar com eles, para dançar com eles, para se alegrar com eles, para viver o salmo. Não é assim um estudo intelectual apenas. Não é? Os salmos são orações, são poesias, é para a gente sentir, é música. Salmo é música, então é para a gente afetar a nossa sensibilidade, não a nossa inteligência. Não é? Tem gente que briga por causa de uma palavra que saiu lá no Salmo. Por exemplo, geralmente os Salmos têm uma palavra que é assim, selar. Aí a maior discussão aí, intelectual, gente escreve livro para falar sobre essa palavra selar. O que significa essa palavra? Uns dizem assim, é um tipo de parada brusca no instrumento. O outro diz, não, é para meditar, para todo mundo silenciar e meditar. O outro, não, é só porque acabou o refrão. O outro, não, é porque... Não sei. Gente, o salmo não é para isso. Selar não faz parte do salmo, é só uma coisa lá que todo mundo sabia para que servia, né? É igual às mãos do maestro. Quem estuda música sabe o gesto das mãos e o olhar do maestro. Não é para estar discutindo se ele fez assim ou se ele fez assim. É para sentir a música, é para viver aquilo. Mas o pessoal quer intelectualizar tudo, até mesmo a poesia, que isso é um absurdo, porque poesia é para atingir as fibras do nosso coração. Veja que os instrumentos de corda, não é? Eles que são tocados, instrumento de corda, sempre se acreditou que o instrumento de corda toca mais profundamente o coração. Hoje em dia, a gente já sabe que a gente só escuta porque tem um negocinho chamado tímpano, que fica, né, vibrando. E aí, os nossos músculos, inclusive o coração, que é um músculo, ele vibra, e vibra ao som da música, do mesmo jeito, né? Então, os antigos, de alguma forma, tinham razão. E certas músicas não conseguem deixar a gente parado, né? A gente já tem um remeleixo no esqueleto, né? Então, fica difícil se manter quieto quando a música está tocando. Então, assim, os salmos querem atingir essa nossa sensibilidade, tá bom? Então, eu estava falando, a maioria dos salmos pedem a Deus a libertação. E podemos passar para o próximo slide. Então, eu falei para vocês que a maioria dos salmos são salmos de libertação, porque a gente passa muito aperto nessa vida e... dos 150 salmos, 89 salmos pedem a Deus a libertação, por diversos motivos. Pedem a libertação individual, pedem a libertação do povo, de um grupo, mas estão pedindo sempre que Deus ajude, que Deus liberte de alguma coisa. Né? E é tão interessante porque os salmos de libertação, eles servem não apenas para a gente pedir a ajuda de Deus, pedir a Deus que nos socorra, mas eles servem também para a gente fazer um exame de consciência, porque o salmo de libertação trazem os sentimentos de quem está sendo oprimido, de quem está sofrendo, de quem está em angústia, de quem foi caluniado, de quem passou por um ato de desonestidade de alguém, não é? Então, esses sentimentos são fortes, eles são descritos aí, esses sentimentos. Então, a gente tem que saber que, ao recitar um salmo de libertação individual, por exemplo,
quando a gente calunia alguém, quando a gente levanta um falso testemunho a alguém, a gente causa aquele sentimento na pessoa. Não é? Então, serve também para a gente se perguntar, será que alguém já sentiu isso que está aqui por causa de algo que eu fiz? Então, são salmos que também ajudam a nos educar, a agir corretamente, a ter essa sensibilidade que aquilo que nós fazemos com as pessoas causam nela. Não é? Então, o salmista, ele descreve o que acontece, que sentimentos tem alguém que é caluniado e não consegue provar a inocência, ou que se feriu porque foi caluniado. Não é? Então, de toda forma, os salmos de libertação nos ajudam bastante. Vamos passar para o próximo slide e já vamos ver como é que se constrói um salmo de libertação. Eu vi ontem, quando eu terminei a minha aula termina às 18h20, e aí eu fui varrer a minha parte da casa, fui arranjar o que comer, tomei um banho e disse, agora eu vou assistir de camarote. Botei uma rede, botei um ventilador perto de mim e fui assistir o Padre Fabrício aqui com vocês, não é? E eu sei que ele ajudou vocês a compor um salmo, né? Quem não viu, não perdeu nada, porque está aí gravado na internet. Ele ajudou vocês a compor um salmo. Então, a gente se pergunta, como é que se compõe, como era que os salmistas, antigamente, compunham um salmo de libertação? Então, a primeira coisa era o lamento. Os estudiosos dos salmos chamaram isso de lamento. Mas é um desabafo, digamos assim. Então, ele começa, o início do salmo começa com um desabafo. E aí o salmista coloca na presença de Deus os seus sentimentos. Ele conta para Deus, como se estivesse contando para um amigo. Às vezes você pode pensar que Deus não já sabe de tudo, para que eu vou falar? Gente, é importante para nós, não é? Falar com Deus aquilo que nós sentimos, é importante para nós. Primeiro porque a gente trata Deus como um pai, trata Jesus como um amigo, não é? Sabe que pode recorrer, sabe às vezes que só a Ele pode recorrer. A gente reflete sobre o que a gente está dizendo. Todas as vezes que a gente elabora uma fala, a gente já se conscientiza de muitas coisas. Então, é importante isso. Então, ele vai descrever os sofrimentos. Não é? Vai descrever, e é tão interessante que a Escritura nos educa para isso, não é? Tem uma passagem no primeiro livro dos Reis, acho que é o capítulo 19, se eu não me engano, que Elias, o profeta Elias, ele está sendo perseguido pela rainha. Então, ele foge e vai pelo deserto, até encontrar o monte onde Moisés falou com Deus. E lá, ele escuta a voz de Deus. E incrível que a voz de Deus diz assim, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Será que Deus não sabe? É que Elias fale. Não é? E aí Elias conta, eu estou aqui porque a rainha me persegue, ninguém mais quer lhe adorar, está todo mundo lhe traindo, só eu que estou fiel a você, e por causa disso estão querendo me matar. Aí, tá bom. Pois Elias vai lá para cima do monte, que Elias estava lá dentro da caverna. Vai lá para cima do monte. Elias começou a subir o monte. Quando chegou lá em cima, Deus perguntou de novo, Elias, o que você está fazendo aqui? Né? Aí lá vai a mesma ladainha do Elias. Então, é muito importante isso, essa, digamos assim, elegância de Deus, não é? Em querer que nós expressemos aquilo que nos incomoda.
Do mesma forma, tem no Novo Testamento, que ficava um cego gritando lá, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E pela estrada, os discípulos caminhando e o cego gritando. Aí Jesus, quando Jesus viu que os discípulos estavam mandando o cego se calar, disse, não, vá lá e diga para ele que eu quero falar com ele. Então, o cego veio, já tinha gritado, já tinha se esguelado todo para Jesus ouvi-lo. Chegou cara a cara com Jesus. Então, Jesus olhou para ele e disse assim, filho, o que é que você quer? Não é? Quer dizer, não é óbvio, não, que ele, sendo cego, ele queria era a cura para... Né? Porque é cego, estava querendo ser curado, óbvio. Tá? Eu sou cego, estou diante de Jesus, eu quero o quê? É óbvio que eu quero ser curado. Mas Jesus quis que ele dissesse o que o incomodava. Não foi invadindo a privacidade dele, não. Expresse o que você... Aí ele disse, eu quero mesmo é ver. É isso que eu quero. Não é? Então, olha, Deus quer, Jesus quer que a gente expresse aquilo que vem no nosso coração, nossas angústias. Se nós vamos pedir alguma coisa, que a gente fale, explique. Isso é bom até, principalmente para nós, não é? Então, o lamento é esse desabafo sobre os próprios sentimentos, se colocar na presença de Deus como um amigo, um pai, que quer nos escutar, que está disponível a nos escutar, e por isso a gente pode se expressar com toda sinceridade perante Ele. Não devemos ter a atitude de Adão, né, que é a atitude do esconder-se, o esconder-se de Deus. Tá? Mas é a atitude de Caim também, que é fugir da face de Deus. Não, a gente quer estar diante de Deus, da presença de Deus, expondo as nossas dificuldades, expressando aquilo que nos incomoda. Né? Então, o salmista narra detalhes assim dos sentimentos, sobre sentimentos. Tudo que tem a ver com ele, né? Com aquilo que ele está sentindo. E nesse expressar os sentimentos diante de Deus, é que a gente encontra nos Salmos várias situações da vida humana, muitas situações que ainda acontecem hoje em dia. E por isso nós vamos para o próximo slide, e nós vamos para a próxima página, que é a página 20, né, do livrinho aí. Que situações nos causam sofrimento e nos fazem pedir a Deus a libertação. São os desastres, né, os desastres naturais, os desastres que podem acontecer de uma maneira geral, a perseguição, o desprezo das pessoas, falta de motivação para abandonar o pecado, doenças, algum mal-estar psicológico, a dificuldade de entender o sentido da vida, e tudo que nos incomoda, tudo que é cotidiano, a vida com seus desafios, a vida com as surpresas que ela traz, que muitas vezes são desagradáveis. Bom, então, nós vimos aí, a primeira coisa é dizer por que eu estou aqui. Não é? Então, eu vou orar, eu tenho que dizer por que eu estou aqui? Por que eu vim orar? Por que eu vim fazer aqui, Senhor? Eu venho aqui para reclamar, para pedir ajuda, para reclamar de coisas que estão me acontecendo, para te contar o que está acontecendo comigo, para te contar meus sentimentos, te falar sobre os meus sofrimentos. Então, essa é a primeira parte e chama-se lamento. E eu acho que a gente podia aprender com esses salmos e ser mais verdadeiro na presença de Deus, na presença de Cristo. Quando a gente for orar, a gente ser mais verdadeiro, falar de coisas reais, concretas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem gente que vai fazer uma oração e diz assim, nesse momento, o Senhor vai nos abençoar, vai abençoar o nosso encontro, o nosso estudo. O Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é oração. Eu estou pedindo alguma coisa, estou mandando que Deus fazer. Que o Senhor possa
nos dar a paz, fazer com que o nosso momento de estudo seja fecundo. Isso aí é um desejo, ou então é uma ordem para Jesus, né? Mas oração é falar. Chegar e dizer assim, nós estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua palavra. Nós estamos estudando o Salmo, Senhor. Nós precisamos de ajuda, inspiração, para compreender os sentimentos dessas pessoas que se lançaram na Tua presença, que derramaram a sua alma na Tua presença, que clamaram a Ti, porque só tinham realmente a Ti como apoio, como ajuda, essas pessoas que foram abandonadas por todos. E nós hoje estamos aqui, Senhor, para estudar, para tentar entender. Por quê, Senhor? Porque nós queremos viver isso, nós queremos ser sinceros, nós queremos depender de Ti. Nós somos autossuficientes, Senhor. Nós queremos depender de Ti, nós queremos, quando uma coisa nos acontecer, em vez da gente ficar se maldizendo, culpando as pessoas, culpando o mundo, nós queremos é chegar e dizer assim, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu Te amo e eu confio em Ti, estou contigo nesse momento. É isso que é oração, gente. É isso que é oração. É falar com alguém. É isso que faz com que a gente sinta alguma coisa. Fale assim com Deus, que eu duvido se você não sente a emoção interior, até exterior. Fale que você sente. Agora esse negócio, vai acontecer isso. Nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, Deus vai nos ajudar. Isso não é oração, gente, você está falando com as pessoas. A oração é falar com Deus. Vai fazer uma prece, fale com Deus. Eu escuto, mas eu fico agoniado. Dá vontade de dizer assim, fale com Deus. Né? Você não foi convidado para fazer a oração, pois fale com Deus. Não fale com a gente, não. Nesse momento, nós vamos fazer assim, porque isso assim vai acontecer. Ora, você está falando é comigo. Está falando com as pessoas. Não está falando com Deus. Vamos corrigir nossa postura. Nós estamos aqui estudando o Salmo para aprender a como nos relacionar com Deus, conversar com Ele, ter um papo com Ele, mesmo que seja um papo difícil, a DR. O Senhor está deixando isso acontecer comigo, por quê? Né? Tem que fazer esse tipo de coisa. Com amigo a gente... veja o que o Elias foi. Só eu, sou fiel a Ti. Quando ele terminou de dizer isso pela segunda vez, Deus disse, não, tem 5.000, tem 5.000 que não dobraram o joelho para o Baal, tem o Eliseu, né? Tem o outro lá que vai assumir o reinado lá em Damasco. Não, você está muito estressado. Vou lhe dar um descanso, vou botar um cara para substituir, fazer o seu trabalho, o seu discípulo, o Eliseu, vai ficar no seu lugar, que você está muito estressado. Não é? Então, veja, foi importante, porque às vezes a gente pensa que as coisas só acontecem conosco, e quando a gente desabafa assim, aí a gente diz, não, esse salmo aqui, esse cara viveu há 3.000 anos e sentiu a mesma coisa que eu, não acontece só comigo, não. Acontece com muita gente. Então, vamos para o próximo slide, que é isso, a súplica. Então, o salmista faz um apelo a Deus, depois que ele disse, o que estava sentindo, ele contou a dificuldade, então agora é a hora de pedir a Deus ajuda, não é? Então, às vezes, nesses salmos mais antigos, quando ele pede ajuda, ele pede para fulminar o inimigo com raios. Né? Ele pede para Deus castigar quem está fazendo mal a ele. Então, a gente já sabe que isso aí são os versículos censurados, não é? E aí a gente não leva em consideração, né? Porque ele fala a imprecação ou maldição contra alguém que está fazendo mal a ele. Naquela época... era assim que as pessoas entendiam. Se alguém me persegue e eu estou pedindo a Deus para me livrar dessa situação, só tem um jeito, é ele impedindo que o outro então ele vai matar o outro, vai fazer alguma coisa com o outro para impedir que o outro me faça mal. Era assim a lógica deles.
porque para eles, Deus de Israel era Deus só de Israel, não era Deus dos outros. Então, ele cuidava de quem era de Israel e dava uma cipoada de goiabeira nos que era, dava uma surra nos outros, né, que estavam fazendo maldade. Então, isso de pedir que Deus liberte é reconhecer que somente Deus pode defendê-la. E Jesus fez isso. Jesus orou no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim toda essa coisa que eu vou viver. Só o Senhor pode impedir isso. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a quem mais se pode recorrer? Então, tem certas situações na nossa vida que ninguém pode dar a solução. Só Deus pode nos ajudar. E a gente, às vezes, nem sabe como que Deus o que Deus pode fazer para nos ajudar. Mas o certo é que a gente confia que Ele vai nos ajudar, de alguma forma. Então, esse pedir a Deus significa um pedido e um louvor, porque, ao mesmo tempo, se está reconhecendo que somente Deus é forte, é poderoso o suficiente para nos defender. Tem um termo que está aí, que não coloquei no livro, que é o termo Goel. E Goel quer dizer aquele que me defende. Não tem tradução para o português. Mas era aquele parente mais próximo meu, que tinha responsabilidades comigo, e ele tinha o dever de, se preciso fosse, até perder a própria vida para me socorrer. Por exemplo, essa era a função do filho primogênito. O filho primogênito, todo mundo diz assim, ele é que herda as coisas, mas ele herda também o dever de dar a vida dele, se preciso for, para tirar qualquer pessoa, qualquer um dos seus irmãos, do aperto, seus irmãos e seus sobrinhos. Lá no Gênesis, dizendo que o Ló, que era sobrinho de Abraão, ele foi capturado, foi levado como presa de guerra, como escravo de guerra, não é? Porque ele morava perto das cidades, e as cidades foram atacadas, e ele foi levado junto. Então, Abraão saiu, que era a obrigação dele, como tio, o parente mais perto, mais próximo de Ló, era o tio, e ele foi lá e teve que tirá-lo da escravidão, tirá-lo daquele sequestro, não é? Para torná-lo escravo. Então, ele teve que ir lá e guerrear e pegar de volta, né? Quando Bento XVI diz que a prova que Cristo é nosso irmão mais velho é que ele deu a vida para nos tirar da escravidão, né? Que era a função do Goel. Então, Goel não tem tradução, é aquele defensor, é aquele resgatador, é aquele que faz qualquer coisa para tirar a gente do aperto. E, geralmente, era o parente mais próximo, principalmente o primogênito. Mas, às vezes, ninguém queria ser o Goel de quem era pobre, de quem tinha alguma necessidade especial, de quem era órfão, das viúvas, que viúva não tinha pensão, né, não trabalhava fora, não tinha pensão, não tinha como viver. O marido morreu, ela ficava à mercê da caridade das pessoas. O órfão, o estrangeiro, que a família estava longe, estava em outro país. Então, Deus dizia, ninguém mexe com eles, porque eu sou o Goel deles. A maioria dos salmos de libertação pedem a Deus que seja, Senhor, seja o meu Goel, seja o meu defensor. Olha o que estão fazendo comigo, estão me caluniando, estão tentando me destruir, têm inveja contra mim, estão querendo me destruir por causa de inveja, por causa disso, por aquele outro. Então, seja o meu Goel, me defenda, eu não tenho ninguém para me defender. Podemos passar para o próximo slide para falarmos sobre a esperança. Então,
mesmo quando o salmista está bastante nervoso, ansioso, no início da prece, mas ele já tem confiança, não é, em Deus, ele já espera em Deus. E, aos poucos, ele pode ir ficando mais tranquilo, mais confiante em Deus, cada vez mais. Nós temos também um outro elemento, que se ele fica mais confiante, ele consegue perceber a intervenção divina. Muitas vezes Deus nos ajuda, mas a gente não presta atenção porque a gente está na agitação, esperando que Deus faça algum milagre, caia alguma coisa do céu, se resolva assim de modo extraordinário a coisa. E a coisa está se resolvendo aos poucos e nós não estamos percebendo. Não é? Por quê? Porque nós estamos muito ansiosos, muito agitados pela solução, porque isso nos faz sofrer. Então, Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz, tem uma coisa que me incomoda, ele não diz o que é, mas tem uma coisa que me incomoda, que é como um espinho na carne. Você já sentiram um espinho debaixo da unha? O seu corpo é bem grande, mas você só presta atenção nisso. Aquele espinho que você tenta tirar, e cada vez que você tenta tirar, ele vai se introduzindo mais ainda. Ai, meu Deus, já passei por isso. Então, aí a gente só presta atenção nisso, isso nos incomoda. E ele diz, tem uma coisa que me incomoda, como um espinho na carne. Né? E eu pedi tanto a Jesus para tirar isso de mim, e ele disse assim, eu vou te dar uma graça especial para você viver com isso. Né? Vou te dar uma graça especial para viver com isso. Então, a solução não é tirar o problema, é dar condições para que a pessoa possa conviver com o problema, não é? Certo? Então, às vezes, a gente nasce na mesma família que uma pessoa, que a gente diz assim, mas por que Deus mandou justamente para cá, não mandou lá para o Japão, nascer lá no Japão, não é? Aí, então não adianta, vai querer o quê? É da família. Então, o que se pode fazer? Ter uma graça especial para conviver com a criaturinha, né, não? Pois é. Então, porque ele se acalma, ele se tranquiliza, ele começa a notar que Deus já está agindo. Aí vem a intervenção divina. A gente tem que notar a intervenção divina. E a intervenção divina, a ajuda que Deus dá, é diversos motivos. Não é? E eles vão citar aí nos Salmos. Às vezes Deus diz, eu vou, né? Como ele disse para Moisés, olha, eu vou tirar os escravos lá do Egito. Não é? E disse e fez. Ele falou, eles clamaram, e eu vou libertá-los. Então avisa, mas às vezes não avisa. Né? Às vezes age misteriosamente, de forma bem sutil, difícil da gente ver. E a gente acha que ele não está nos escutando, não está dando solução para o problema. Vamos passar o slide que também ele age de forma simbólica. Bem, de forma simbólica. Eles entendiam que os fenômenos da natureza era sempre uma manifestação do poder de Deus. Então, quando tinha terremoto, que sacudia tudo, né? Então era como se Deus pegasse e fizesse assim no mundo. Se aquieta aí, não é? Menino, possível. Pegasse assim nos ombros, isso é terremoto. Dá uma sacudida na criação, para ver se... Aí todo mundo, vixe, Deus está zangado, deixa eu me comportar, né? Certo? Então, uma sacudida assim, como é que chama? Tratamento de choque. Né? Um terremoto. Eles achavam que o terremoto era Deus dando uma sacudida no mundo para ver se o mundo se ajeitava. Uma nuvem, não é? A nuvem lá em Israel é sempre símbolo da presença de Deus, porque ela, gente, nada como uma nuvem num deserto, você está morrendo de calor, de sede, de tudo, não é? E aí vem aquele nublado que ajuda. O vento forte,
Os trovão, eles sempre achavam que era Deus falando. Eles diziam, Deus está tão zangado que não dá nem para entender o que ele está dizendo. Mas que ele está zangado, ele está zangado. Né? Então, o trovão em hebraico chama bat-kol. Bat-kol quer dizer eco, é o eco da voz de Deus. Né? Certo? Então, era a voz de Deus. Tem um salmo que diz assim, a voz do Senhor lança flechas, a voz do Senhor está reboando, nem me lembro mais o que é. A voz do Senhor quebra os cedros da Líbia. Acho que era da Líbia. Então, o que é a voz do Senhor? A voz do Senhor sobre as nuvens, a voz do Senhor sobre as águas. Sabe que voz é essa? Trovão. A voz do Senhor sobre as águas da chuva. A voz do Senhor sobre as nuvens. A voz do Senhor lança a flecha. Sabe o que é flecha? O raio que atingiu os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano, que são as árvores mais fortes, madeira de lei. Quando vinha o raio, partia no meio aqueles cedros, né? Eles ficavam impressionados. Isso para ele é poder de Deus. Então, Deus está agindo. Deus vai dar a solução para o meu problema, porque Deus está agindo. E sempre que havia qualquer acontecimento desastroso, um cataclisma, não é? Na natureza, eles faziam uma celebração penitencial. Eles se arrependiam, eles procuravam ver por onde estavam andando, o que estava acontecendo, faziam um exame de consciência. Eles tinham uma sensibilidade. Está acontecendo, a ordem do mundo está confusa, o mundo está meio bagunçado, não é para ser assim. Então, vamos fazer um exame de consciência para ver se a gente não está colaborando com isso, se a gente não está fazendo uma coisa errada. E olha nós aqui, mais de um ano de pandemia, ninguém está nem aí para, né? Nem aí para pensar nos erros. Tem gente que faz é dizer, eu faço desse jeito, eu não tomo vacina e pronto. Né? Quando você diz assim, eu não tomo vacina, você diz, eu vou contaminar um monte de gente e essas pessoas podem sofrer, podem ir para o hospital, podem até morrer, estou nem aí. Não é porque eu vou contaminá-las, porque eu estou dizendo que eu não vou tomar vacina, e eu posso não ter nenhum sintoma e contaminar muita gente. Muita gente, cada vez mais, não é? E assim é o uso de máscara na rua, que a gente anda na rua, o povo está sem máscara. Eu estou aqui porque vocês estão aí, longe de mim. Mas na hora que eu sair daqui, eu vou ficar igual eu estava lá, eu vou usar minha máscara, né? Responsabilidade com o outro, ninguém está nem aí. Né? Então, a intervenção divina, não é? Às vezes era nessas formas simbólicas, através da natureza, e às vezes era através das pessoas mesmo, de um profeta, de um sábio, de um sacerdote, de alguém que vinha até nós, um mediador humano qualquer. Então, Deus usa mediações para nos ajudar também. É preciso saber que, às vezes, Ele manda alguém nos ajudar. Ele não vai vir pessoalmente, né, minha gente? Então, tem gente que fica esperando uma coisa mágica acontecer, quando Deus manda uma pessoa que você menos espera para lhe ajudar. Quando eu fui para a comunidade, vou contar isso porque hoje está fazendo 32 anos que eu entrei na Nova Jerusalém, viu? Desde manhã que eu estou agradecendo a Deus. E é interessante porque exatamente em 89, quando eu cheguei lá em Jerusalém, né, Nova Jerusalém, em Fortaleza, estava tendo uma semana bíblica. Mas eu era tão novinha e tão verdinha e não sabia de nada na vida, que eu ficava encabulado com as irmãs e os irmãos que estavam dando as palestras, ficava de queixo caído. E aqui está, depois de 32 anos, eu aqui, fazendo a mesma coisa, não é? Então, hoje fazem 32 anos que a gente chegou na comunidade, e a comunidade está aguentando a gente, tendo paciência, merece medalha, medalha por paciência, e desde manhã que eu estou agradecendo a Deus pela Nova Jerusalém, pelo carisma, pelo fundador, etc. Então, quando eu cheguei lá, não as pessoas que eu fui conhecendo foram me explicando essa questão da mediação, de que Deus age de forma sutil. E essa foi uma das primeiras coisas que eu
aprendi, não é, nessa comunidade, que a gente tem que discernir, meditar, contemplar, ver Deus falando através das pessoas, dos acontecimentos. E só quando a gente faz silêncio, quando a gente deixa a voz de Deus falar, cala a nossa voz interior, é que às vezes a gente vai notar que Deus já está agindo. Bom, então, nós vamos para o próximo slide, que diz para o salmista, não é? Para o salmista, é só uma questão de tempo, Deus vai realizar. Ele não tem dúvida disso. Né? E aí, todas as vezes que Deus ajuda, ele já ora, agradecendo, e, ao mesmo tempo, agradece pela libertação do Egito. Né? Então, a libertação do Egito é o paradigma, o protótipo de toda a libertação divina. Bom, aí essa percepção de que Deus agiu, às vezes se expressa de forma de uma experiência externa. Não é? Então, ele dizia assim, objetivamente, se Deus não tivesse agido, eu não estaria vivo. Não é? Mas eu só estou vivo porque Deus agiu. Então, é uma experiência, né, que é pública, as pessoas podem saber. Né? Libertar a minha vida do sepulcro quer dizer eu estaria morto se não fosse Deus. Vamos passar para o próximo slide, que fala de uma libertação num sentido que foi experimentada de forma interior, foi uma experiência interior profunda. Então, eles, ao experimentar essa libertação de Deus, essa intervenção de Deus, é hora de dar graças. E dar graças é exatamente um dever. Em Israel, há que dar graças, a ser grato a Deus, não é? Por tudo que Deus faz. E isso se faz publicamente, se dá graça de forma pública, numa liturgia. Então, o principal sacrifício era o sacrifício de comunhão. Não é? Que a gente, na nossa Bíblia, tem sacrifício de comunhão, que o animal que era imolado, se dava o sangue para Deus, as gorduras, e a carne do animal era consumida, se tornava alimento, e as pessoas entravam ali em comunhão consigo e com Deus através daquela refeição. Mas, em hebraico, o nome desse sacrifício é zevá todá. Todá quer dizer muito obrigado. Não é? Então, era sacrifício de agradecimento. Todá é obrigado, né? É agradecimento. Você me faz alguma gentileza? Eu todá. Não é? Ou então, se eu quero dizer muito obrigado, todá rabá, muito, muito agradecido. Né? E, então, esse é o nome do sacrifício, sacrifício de agradecimento, em que se entrava em comunhão. E, no caso do cristianismo, o sacrifício é eucaristia, que quer dizer muito obrigado, também. Não é? Então, é um dar graças, é um agradecer por aquilo que aconteceu. Tá? Então, vamos para o próximo slide, que tudo isso está bem destrinchado aí no nosso livrinho, não é? Então, nós estamos na página 21, o testemunho. Tá? Então, o testemunhar é contar. Isso também é um dever. Além de dar graças publicamente, é o dever. Não é? É dever contar, narrar para a comunidade o que aconteceu, o que Deus fez. Não é? Então, nesse ponto, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Como é que se continua? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Geralmente é assim que se traduz. Mas se a gente for ler ao pé da letra, é o Senhor é meu pastor e não me falta. Quem não falta é Ele nunca me falta. Posso confiar nele que Ele não me falta. E porque Ele não me falta,
nada me falta. Então, posso traduzir: nada me falta, ou me faltará, nem não me falta hoje, não me faltará nunca, ou ele não me falta, ele não falha. Eu posso contar com ele que ele não falta. Porque, gente, no hebraico tem essas palavrinhas que têm duplo sentido, e isso tudo é muito importante. Então, o testemunho é importante. O Salmo 23 diz isso: o Senhor é meu pastor, nada me falta, Ele me faz isso e isso, venceu meus inimigos, Ele fez uma refeição com vinho e carnes maravilhosas na frente dos meus inimigos, para os meus inimigos verem que Ele me protege, que eu pertenço a Ele, não é? E aí ele vai e diz que agradece, não é? Vai anunciar seu nome na Assembleia, e várias coisas assim. Não é? Então, esse é o Salmo 23, e que é o maior exemplo de um salmo de libertação. Bom, então vamos para o próximo slide. Aqui vocês têm, a partir da página 21, 22, 23, 21 e 22, e um pedacinho da... Não, 21 e 22 é tudo sobre o Salmo, o Senhor é meu pastor, viu? Tem bastante coisa aí para vocês lerem. E agora, na página 23, nós vamos para os salmos penitenciais, que é uma forma do salmo, faz parte do salmo de libertação, mas é a libertação do pecado. Tá? Então, esses salmos penitenciais, aí na página 23, o modo como eles aparecem, né, é o Salmo 51, é o principal, é aquele que é muito atribuído a Davi, não é? Davi, quando pecou, quando cometeu adultério e foi responsável pela morte do Urias, é dito que ele compôs esse Salmo 51. Sempre a gente cita o número maior, tá? Então, esse Salmo 51 é o principal representante dos salmos penitenciais. Aí também toda uma descrição sobre ele que começa na página 23. Então, o salmo penitencial, ele tem essas etapas aqui, digamos, essa estrutura. Tem o sentimento de arrependimento e pede a libertação, que vem o perdão. Não é? Então, tem até duas vezes a mesma preposição e está errado. Então, manifesta sentimentos de arrependimento e a libertação é o perdão de Deus. Então, como é que começa o salmo? Fazendo o pedido de perdão, depois, às vezes sim, às vezes não tem. Demonstrar qual é a dificuldade quando se nega a culpa, quando diz, não estou em pecado, não fiz isso, não, eu não sou responsável por isso. Então, só atrapalha, só faz mais sofrer, esse negar a culpa. Tem o perdão, perdão que é igual à libertação, e tem o louvor, o agradecimento pelo perdão, que traz mais confiança e amor em Deus. Não é? E aí tem um convite para que todos louvem a Deus pelo perdão que a pessoa recebeu. Podemos passar adiante. E temos aí, para finalizarmos, o Salmo do justo perseguido. Então, o Salmo 22, aquele salmo que diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Então, é o salmo que é o principal representante dos salmos do justo perseguido, pelo menos é o mais conhecido. E esse salmo, ele é citado nos relatos da paixão de Jesus. E até, não só para narrar, para descrever o que estava acontecendo, mas também para dizer que a última oração de Jesus foi pelo menos uma parte desses salmos, ou somente um versículo, mas dizer o versículo era dizer o salmo todo. Podemos passar adiante. Então, esse salmo, ele é dividido em duas partes. O Salmo 23, meu Deus, por que me abandonaste? A primeira parte dele é uma lamentação individual. E a segunda parte é um cântico de ação de graça. Então, esse salmo, ele é cantado a partir do domingo de Ramos. No domingo de Ramos, ele é cantado. Aí vai lá uma pessoa,
né, lá na hora da missa do Domingo de Ramos, vai cantar o salmo e começa uma choradeira. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu não sei cantar, não. Viu? Então, mas a pessoa faz uma choradeira. E eu digo, meu Deus do céu, para que essa choradeira? Esse salmo é de confiança. É um salmo de confiança. A maior parte do salmo eu dizendo, não, o Senhor não me abandonou, o Senhor estava comigo, o Senhor fez isso e isso por mim, por isso eu te louvo, porque o Senhor estava o tempo todo comigo. Então, essa primeira frase, meu Deus, por que me abandonaste? Não é um sentimento de estar desamparado, de que Deus não está nem aí para o meu sofrimento, não. É uma pergunta para mim mesmo, é para a minha reflexão. É como a pessoa diz assim, está num grande sofrimento, morreu uma filha, morreu de repente alguém, o pai, a mãe, diz assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, por que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Será que a pessoa de fé que faz esse tipo de pergunta está querendo jogar na cara de Deus, de que Deus não está cuidando dela? Não. É uma expressão de um sentimento de não estar entendendo o que está acontecendo. É uma pergunta retórica, uma pergunta que a pessoa faz a si mesma, para forçar a pessoa, a pessoa mesmo responde, não, ele não me abandonou. Não é? Então, esse salmo no Domingo de Ramos, não é para cantar chorando, é um salmo que começa falando, meu Deus, por que me abandonaste? E a maior parte dos versículos, pelo menos 10 versículos, do 23 ao 32, é para agradecer, porque Deus não abandonou. Tá? Então, as pessoas não prestam atenção no que estão cantando nem no que estão lendo. Então, como foi o salmo que Jesus disse na cruz, aí acho que é um salmo terrível, né, que Deus abandonou alguém. Então, o versículo 19 é citado pelos 4 evangelistas. Todos dizem isso, que as minhas vestes foram repartidas, tiraram tudo, até as vestes. Até as minhas vestes tiraram. Me perseguiram tanto, fizeram tanto mal contra mim, que até as minhas vestes foram tiradas de mim. Não é? Passemos para o próximo slide, que diz, a primeira parte do versículo 8 é citada pelos 3 sinóticos, que é aquela coisa, eles duvidam que Deus vai me ajudar. E em hebraico tinha um gesto específico para quem fazia isso. Olhava para a pessoa, aquele ali, achou que Deus ia ajudá-lo, confiou em Deus. É esse gesto. Ele diz, ficam torcendo os lábios e balançando a cabeça. Está aí, sofrendo, Deus nem ajudou, né? Certo? Então, esse versículo aí é citado, não é? Essa é a segunda parte do versículo 8, é citado por Mateus e Marcos e Lucas, que zombam de Jesus e movem a cabeça, dizendo, achou que era o Messias. Está aí, crucificado. Né? Então, é aquela ironia, aquela zombaria, aquele insulto, por o justo que está sofrendo, enquanto o justo está lá sofrendo. E aí vem, então, essa parte final do versículo 8, que é citada por Mateus, só por Mateus, porque é bem forte, mas é que exatamente é o gesto de balançar a cabeça e fazer esse barulhinho com os lábios, quer dizer, confiou no Senhor, né? Que o Senhor livre, já que ele confiou no Senhor, acha que o Senhor o ama. Então, podemos ir para o próximo slide, que temos só mais 2. Mateus e Marcos registram as últimas palavras de Jesus como sendo as últimas palavras de Jesus na cruz, a última oração de Jesus, seria esse salmo. Né? Então, o salmista e Jesus falam que Deus os abandonou, mas isto é apenas uma pergunta feita a si mesmo, no extremo da dor. Ele passa da pergunta, ou da dor, para a certeza da esperança. Podemos ir para o último slide, ou penúltimo, só para... E aí é que isso aqui é citado, não é? Pelos evangelistas Mateus e Marcos, que ele diz, meu Deus,
por que me abandonaste? Mateus coloca o salmo tal qual está escrito na Bíblia, que é Eli, Eli, lama sabachthani, que está em hebraico, escrito na Bíblia, e traduz, porque os leitores dele não sabem hebraico, então isso foi muito forte. Provavelmente Jesus disse isso mesmo, porque eles até, em vez de colocar traduzido, eles colocam, não é, do jeito que o salmo está. E Marcos faz muito mais forte ainda. Marcos coloca o salmo não do jeito que está escrito na Bíblia, mas no idioma de Jesus, que é o aramaico, que é muito parecido com o hebraico, que é Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Então, e depois traduz. Então, veja, o salmo do justo é aquele salmo com o qual Jesus se identifica, o salmo do justo perseguido. Vamos para o último slide, que é só a propaganda do meu livro, por favor, compre. Dê de presente para alguém, né? Compre, tem as explicações das leituras do Evangelho, né? Do próximo ano, que já vai começar em outubro, aí, que é o Advento, não é? Então, várias explicações. No final tem uma coisa muito interessante que tem, por exemplo, tem assim, Carta aos Coríntios. Quais são as passagens que tem no livro? Tem essas e essas e essas. Aí diz qual é a página onde explica, não é? Evangelho, livros do Antigo Testamento. Qual é a página do livro que está a explicação? Aí tem domingo por domingo, solenidades, tá? E é isso. E a irmã Rita quer falar, quer fazer mais propaganda também, não é? Pega, irmã Rita. E depois, se tiver pergunta, eu respondo. Isso. Para eu falar? Já que eu sou a garota propaganda, eu faço propaganda disso aqui também. Das Paulinas, a editora Paulinas está traduzindo a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, diretamente do idioma original para o português. E aqui nós temos os salmos, os 150 salmos traduzidos do hebraico para o português, e com notas muito boas, viu? Além da tradução, tá ótima. Às vezes metade da página são notas que ajudam a gente a entender o salmo e a rezar melhor, porque quando a gente entende, e a tradução, a linguagem da tradução está muito boa, né? Uma linguagem acessível. Não é uma linguagem assim popular demais, né? Mas também não é uma linguagem difícil. É uma linguagem boa, do nosso cotidiano. Pronto, irmã. Toma. Se tiver pergunta, eu respondo. Então, querido ouvinte, você que acompanha conosco, né, essa 8ª Semana Bíblica Arquidiocesana de Teresina, muito obrigado por você estar participando. E se vocês tiverem alguma pergunta aí no chat, a irmã Ilha está disponível para responder. E aqui, né, presencial, se você também tiver algum questionamento, alguma dúvida, esse é o momento para nós tirarmos nossas dúvidas, porque é um momento único, né, nesse período todo, nessas 8 semanas bíblicas, que nunca aconteceu. O estudo do livro dos Salmos, e dessa forma, dessa qualidade que nós estamos tendo. Então, alguém aqui no auditório, Paulo Seixo, tem perguntas, tem alguma dúvida para perguntar? Senão, a gente encerra agora. E no chat, tem alguma pergunta? Demarcos, tem alguma pergunta aí no chat? Não? Então, todo mundo... Então, é porque foi muito bem explicado, né? Muito bem trabalhado. O ano A e o ano C já estão prontos, estão à venda. No caso aqui, presencial, está ali na livraria Nova Aliança. E nas editora Paulos, e se quiser comprar, quem estiver aí pelo Brasil afora, quiser comprar, tem na Amazon, tem na Paulos, tem várias livrarias virtuais.
O B atrasou um pouco por causa da pandemia, mas já vai sair também, viu? Mas vai ser a trilogia, vão ser os 3, tá? E também você que está, né, do outro lado da telinha, nosso estudo da Semana Bíblica é sobre essa cartilha que está muito boa, uma síntese maravilhosa, né, tudo para a gente aprender e saber e transmitir. Então, se você quiser conseguir essa cartilha, nós temos aqui no Paulo VI, está disponível com apenas uma contribuiçãozinha de R$5, baratíssimo, né? Você não compra nem um lanche hoje, mais de R$5. Se você quiser dar de presente, né, alguém, a sua comunidade, a sua família, estudar em família, esse é o momento. Estamos disponibilizando aqui no Paulo VI e durante essa semana, à tarde e à noite, na Semana Bíblica. Ele vai repetir para que os nossos, os internautas possam saber. Vem mais pra cá. Não, eu só recordo, eu estava recordando desde segunda. Boa noite, minha gente. Sou Raul, sou da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, lá do Morada Nova. Eu estava recordando que a senhora falou, né, da questão de que as mulheres usavam tamborim desde segunda-feira, que me veio na memória quando a senhora fala, de que quando Davi volta de uma das batalhas, Davi matou muita gente, porque assim, é tão interessante que eles exaltam tanto de gente que morreu, né? Davi volta da batalha, as mulheres cantando com os tamborins, elas dizem, né? Elas colocam um número que Davi matou e um número bem inferior de que Saul teria matado, né? Então elas usavam os tamborins, os salmos, os louvores, os pandeiros até para mandar as indiretas, né? E aí depois tem uma confusão, porque Saul não vai gostar disso, Saul vai ficar deprimido, né? Pronto, aqui. Aqui, 1 Samuel 18, né? Voltando o exército, depois que Davi ter matado o filisteu, de volta às cidades de Israel, saíram as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente ao som de tamborins e símbolos, né? Saul ficou enciumado aqui. É só isso. E como já vem sendo dito aqui, que primeiro recitou salmos não foi Davi, né? Não foi homens, foram as mulheres, né? As mulheres as primeiras criaturas de Deus a recitar, cantar, né? Nem recitar, é cantar o salmo, porque o salmo, como já vem sendo dito, cantava e dançava. Não era dança lenta, não, era dança animada. Era dança tipo forró, shot, aí vai, né? Pois é. Então, é uma alegria imensa, né, termos nos reunidos nessa noite, na terceira noite, e nós aguardamos você que está aí do outro lado da telinha, né, para continuar essa semana até sexta-feira. Tem mais surpresas para vocês, né? Esperem que vocês vão experimentar e beber dessa fonte que é a palavra de Deus, né? E cada dia é um alimento, né, irmã? E amanhã tem mais, se Deus quiser. Então vamos ficar de pé, né, para nós rezarmos a Ave Maria e a irmã dá a bênção, a irmã Ilha encerrar dando a bênção para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. E mais uma vez, muito obrigada.